Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Pegando no Pé Oficial. Meu nome é Daniel D'Andrea e eu vou trazer para vocês uma matéria do site La Cruna del Lago. Em português seria O Buraco da Agulha. É um blog do Cesare Sacchetti, que é um jornalista de direita aqui na Itália, que fala contra essa agenda vigente aí da mídia e do governo. E o que ele tem falado e o que ele diz, desde que eu cheguei aqui, eu tenho acompanhado o trabalho dele. É um trabalho muito bom e profundo. Ele é um jornalista investigativo. A matéria que ele colocou publicada dia 20 de novembro de 2020. Hoje é dia 23, então essa matéria é novinha. Esse vídeo é a continuação do vídeo 129 e 130 da agenda lá do Canadá, daquela matéria que fugiu, escapou, né, entre aspas, através de um político canadense, mostrando a agenda globalista para o Canadá. Essa matéria que eu vou ler para vocês é sobre uma coisa que eu já havia falado aqui no canal, mas eu não tinha ainda um documento que eu vou mostrar para vocês agora na tela já, de um documento muito parecido com o do Canadá, mas é um documento francês, não é uma coisa traduzida como se fosse um só documento. É um outro documento que está dentro do parlamento francês e que vazou e que o Cesare Sacchetti pegou essa matéria e publicou. Eu vou ler aqui para vocês depois. Ele fala que ele confirmou, porque isso foi colocado como fake news, e ele disse que confirmou lá no parlamento francês, com contatos que ele tem, se esse documento era real e verídico, e lhe foi confirmado que o documento era real. Você vai ficar pasmo. Então vamos lá, a matéria diz assim: um documento interno do governo francês confirma o grande reset, planejado pela nova ordem mundial. Um documento interno do governo francês confirmaria plenamente o plano conhecido como Grande Reset, que já havia sido mencionado em uma matéria anterior. O mais surpreendente é como o conteúdo desse documento corresponde perfeitamente às revelações feitas por um informante do Partido Liberal Canadense e que em um e-mail vazado no site Reddit havia antecipado os planos das elites globalistas para os próximos meses. Desta vez, porém, não é um e-mail, mas um verdadeiro roadmap, que seria aí um mapa da mina, né? A prova do crime, no qual são indicadas as fases que chegarão em relação à crise do cavalo de Troia nos próximos meses, até a meta final do reset global. Algumas agências de notícias, principalmente a Associated Press francesa, alegaram que o documento não é original, que seria fake news, mas trazem uma declaração anônima do órgão governamental que teria preparado esta tabela. No entanto, esse blog recebeu, ele está falando do próprio blog dele, recebeu informações na direção oposta de fontes do governo francês. Preste atenção, de fontes do governo francês. Isso aqui é um jornalista, ele seria louco de inventar uma notícia dessa, que em vez disso confirmam a autenticidade do documento. O documento carrega o título de Alto Comissariado do Planejamento, órgão governamental criado oficialmente pelo governo francês em setembro passado por decreto do presidente da República, Emmanuel Macron, que atribuiu a direção desse órgão a François Bayrou, ex-ministro da Justiça, que renunciou em 2017 por estar envolvido em um escândalo sobre o uso ilegal de fundos recebidos pelo Parlamento Europeu. Esta instituição assemelha-se a uma espécie de gabinete de coordenação que o governo francês utiliza para a execução de certas diretrizes políticas. Nesta ocasião, o governo em questão teria recebido antecipadamente toda a agenda a seguir nos próximos meses, no que se refere à chamada crise do cavalo de Troia. No mês de novembro, que ainda está em andamento, fala-se explicitamente em fechamentos mais leves, ou lockdowns mais leves, e é o que já está acontecendo em alguns países europeus. Na Alemanha, as autoridades ainda não decidiram iniciar um bloqueio total, uma vez que as várias empresas continuam abertas. Na Espanha, uma direção semelhante é seguida, com lockdowns, com bloqueios, irregulares, ainda não totalmente realizados no território nacional, assim como aqui na Itália. Na França, já podemos falar de lockdowns semelhantes aos praticados na primavera, com o encerramento de muitas atividades consideradas não essenciais. Em dezembro, passamos para a próxima fase do plano. Fala-se expressamente em um aumento dos casos de cavalo de Troia, e será isso que justificará medidas ainda mais rigorosas e bloqueios ou lockdowns quase totais na França e no resto da Europa, que levará a restrições extremamente rígidas à mobilização ou à mobilidade pessoal. Essa proposição coincide perfeitamente com o que foi revelado pelo vazador, vamos chamar assim, do documento, o informante lá, do Partido Liberal Canadense.
O aumento nos casos provavelmente será determinado pelo aumento dos testes. E é claro que isso está acontecendo. A Itália tem feito 250, 300 mil testes por dia, dando aí 30, 35 mil novos casos diários, com 92% de média de assintomáticos. Agora, as autoridades já estão experimentando o uso de um teste rápido para facilitar a execução dos testes. Mas a eficácia desses testes diagnósticos parece ser ainda menos confiável do que o teste tradicional, que produz quantidades muito elevadas de falsos positivos, igual em vários países a 90%. Ele está falando aqui do teste PCR. Esse teste é, portanto, certamente mais rápido e prático de realizar, mas paradoxalmente poderia levar justamente ao aumento de casos previstos pelas informações recebidas tanto do informante canadense quanto daquilo que está descrito no documento francês. Não parece ser uma coincidência que este rápido teste pelo cotonete esteja saindo agora. De qualquer forma, o próximo passo, que levará a uma onda de casos, provavelmente falsos positivos, como os registrados até agora, será utilizado para passar para a próxima fase, que terá início no próximo ano. Então guarde isso, queridos. Esses testes de PCR para aumento de casos, é para que se passe à nova fase da agenda, ok? As elites já distribuíram a agenda a ser seguida aos executivos de todo o mundo e os governos, portanto, estão fazendo nada além, ou não estariam fazendo nada além de executar um plano já escrito. Fala-se expressamente do fim da pandemia previsto para o próximo verão, o mais tardar em julho de 2021. No mesmo período em que haverá explosão de novos casos, os governos terão a tarefa de prosseguir com a construção de verdadeiros campos de concentração, onde as pessoas que se recusarem a fazer os testes de cavalo de Troia serão deportados contra a sua vontade. Mesmo nessa circunstância, não se trata de uma maluca teoria da conspiração, mas do que já começa a ser oficialmente implementado em algumas partes do mundo. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinda Ardern afirmou explicitamente que as pessoas que se recusarem a realizar esses testes serão levadas para esses campos sem seu consentimento. A terceira fase da operação da Covid, crise econômica sem precedentes e colapso da sociedade. Uma vez que esses campos tenham sido construídos, o que pode ser definido como a terceira fase, em 2021, terá o seu início. Uma mutação do vírus é esperada para o próximo ano, que levará a uma nova versão do Cavalo de Troia. O Cavalo de Troia 21, tanto o documento do alto comissário francês quanto o político canadense falam expressamente sobre isso. Se alguém é cético, o Financial Times, em seu recente artigo, falou explicitamente da próxima pandemia que se aproxima. A máquina terrorista da mídia usará então a suposta ou real mutação do vírus para criar uma onda de pânico e histeria ainda maior do que a que foi vista até agora. Acima de tudo, o que as elites mais desejam é arrastar toda a humanidade para a pior crise econômica que a história já viu. Essa grande turbulência econômica criará um buraco sem precedentes na demanda mundial. Nesse ponto, a cadeia de abastecimento alimentar será interrompida. As falências de negócios serão sem precedentes e devastadoras. O desemprego aumentará a níveis sem precedentes na história econômica e as massas terão dificuldades para se alimentar. O governo francês descreve essa fase e prevê a agitação que levará a ordem social ao colapso total. O próximo passo nessa fase será a militarização. A lei marcial será a única maneira de suprimir os motins e tumultos em massa causados pelo que será efetivamente uma fome global. Será uma situação inteiramente idêntica à provocada pela guerra, mas em escala mundial. A grande desestabilização global serve para dar vida a esse evento catalítico já mencionado por David Rockefeller em 1995 nas Nações Unidas. Essa crise foi expressamente planejada para criar uma desestabilização que abriria o caminho para a realização definitiva da nova ordem mundial. Uma vez que as massas não tenham mais os empregos e meios de subsistência necessários, elas terão uma escolha: receber a renda universal. Na Itália, Beppe Grillo, líder do movimento 5 Estrelas, que é o partido que governa o país,
voltou recentemente a falar sobre isso em outro post no seu blog. O movimento 5 estrelas foi de fato o porta-voz absoluto de uma das propostas já colocadas em pauta pelos grandes círculos globalistas do Clube de Roma e do Grupo Bilderberg. O globalismo quer conduzir toda a humanidade à desindustrialização total e ao fim do trabalho, como é conhecido até agora nas economias capitalistas. O término do trabalho serve basicamente para privar o indivíduo de sua independência. Somente aqueles que aceitam uma renda universal, ou que aceitarem naquela época uma renda universal, serão esmolas do governo, é que serão capazes de sobreviver. No entanto, somente quem aceitar os termos impostos pelas elites poderão recebê-los. As condições foram reveladas pelo informante canadense. As massas enterradas em dívidas serão oferecidas a elas renunciar a todos os seus bens pessoais. O fim da propriedade privada é, portanto, um dos últimos propósitos da agenda. Na ditadura globalista haverá uma espécie de sistema coletivista em que o conceito do bem pessoal não existirá mais. Se você não aceitar a renda universal e a picada de abelha programada para o início do verão de 2021, ficará confinado em campos de concentração indefinidamente. O globalismo mostra sua natureza satânica, o homem tecnológico transhumano. Esta é a externalização final da ideologia globalista em que não há espaço para o livre-arbítrio. Existe apenas obediência total. A verdadeira natureza dessa filosofia é, portanto, abertamente satânica. Este projeto se propõe abertamente a destruir a humanidade e colocá-la nas condições de um rebanho de gado sem direitos e sem nenhuma consciência espiritual. É a antítese da concepção cristã que vê o homem dotado de livre-arbítrio e de sentido espiritual, o que leva a rejeitar a obediência cega ao mal que aqui tem a aparência de totalitarismo universal. Agora são os mesmos membros das elites globais que falam aberta e publicamente sobre este plano. Klaus Schwab, um dos membros do Fórum de Davos, outro círculo influente aí do globalismo, falou explicitamente do Grande Reset como uma espécie de quarta revolução industrial, capaz de trazer o controle total da mente de uma pessoa por meio do implante de um microchip no cérebro. Pode parecer ficção científica, mas as elites já possuem essa tecnologia. Em um relatório recente aqui na Itália do TG1, Telejornal 1, é mostrado um microchip desenhado aí pelo Elon Musk e que foi implementado no cérebro de um porco. Eu vi isso aqui ao vivo e a cores aqui na Itália, não sei se você viu, se você não viu. Foi implementado um chip no cérebro de um porco e através desse chip foi controlado esse porco. Fizeram esse porco comer sem ter fome. Ele comeu várias vezes, mesmo estando de barriga cheia, através de comandos externos dados àqueles animais. É algo macabro, ok? Continuando. A concepção que os escalões superiores da maçonaria global têm sobre a humanidade é a de uma massa de comedores inúteis. Não é à toa que eles fizeram aquele teste em porcos. É um pensamento que detesta profundamente a humanidade e quer vê-la reduzida à miséria e à escravidão. O Grande Reset é expressamente para isso, para conduzir o homem à última fase da nova ordem mundial. A tecnologia terá a função de privar o homem da sua identidade e torná-lo mais um híbrido entre homem e máquina. É a filosofia transhumanista intimamente ligada ao pensamento satanista e esotérico, que se revela como o meio para destruir a criação original de Deus. O projeto final foi, portanto, amplamente mostrado. Não há mais espaço aqui para conspiração, não é mesmo? O que foi declarado abertamente por alguns pesquisadores e jornalistas décadas atrás, ignorado ou, na pior das hipóteses, ridicularizado, agora está aí acontecendo para que todos possam ver. Trump é o maior obstáculo que separa o mundo da nova ordem mundial. As elites ficam com apenas um grande obstáculo, que é o Donald Trump, o homem que, em seus planos, nunca deveria ter se tornado presidente dos Estados Unidos. O globalismo deu origem à maior fraude eleitoral da história da América e do mundo para derrubar o presidente americano. Trump, no entanto, não estava de forma alguma despreparado para essa eventualidade e estava se preparando já há algum tempo para responder a essa última reação do Deep State. A prova disso está no decreto que ele mesmo assinou há 2 anos atrás, no qual estão previstas duras sanções e prisões contra esses
atores internos e também externos, não é, do governo americano, que têm contribuído para minar a regularidade do processo eleitoral americano. No entanto, o grande reset só pode se manifestar por meio da participação direta dos Estados Unidos. É por essa razão que o poder globalista quer trazer Joe Biden para a Casa Branca. Biden não seria nada mais, nada menos do que um presidente fantoche nas mãos aí das elites, para devolver a América na mão, né, ou no colo dos globalistas aí, dos arquitetos da nova ordem mundial. Se os Estados Unidos caírem nas mãos do político democrático, no caso Joe Biden, homem corrupto e chantageado pela China, a principal potência do globalismo neste momento, então realmente não haverá obstáculos. A ditadura mundial será então inevitável, assim como o grande reset que escravizará toda a humanidade. Mas Trump reuniu uma grande quantidade de evidências da fraude e está se preparando para enfrentar essa batalha até o fim. Falta aí mais ou menos um mês para saber se o presidente terá condições de vencer nos tribunais competentes e perante o Tribunal Superior Federal. Mais tarde saberemos se a América retornará às forças do globalismo que a dominaram por décadas ou se sairá definitivamente desse plano que quer dar vida ao supergoverno mundial, causando assim inevitavelmente o seu colapso definitivo. O outono histórico de 2020 está realmente prestes a atingir seu momento mais importante e decisivo. O mundo logo saberá se vai despertar sob o céu da tirania absoluta ou se será capaz de ver a luz novamente.